Vamos com Falando Sério. Hoje a nossa convidada é Ione Andrade, que já desempenhou várias funções, já foi professora, hoje empresária, e também aqui agora, especificamente nesse segundo bloco, para falar dessa nova etapa da sua vida como integrante da Fraternidade Espírita Viana de Carvalho. Ela já esteve aqui nesse mesmo programa falando a respeito de atividades que são lá desenvolvidas e vai falar de um bazar que vai acontecer. Mas me permita, Ione, antes de falar do bazar, falar um pouco da doutrina espírita, porque eu, como observador, percebo que a doutrina vem crescendo, não só no número de pessoas que estão se interessando por conhecê-la, mas também, digamos, na aceitação, mais pessoas estão conhecendo. Porque a impressão que se tem é que 10 anos atrás não se falava tanto, não se conhecia tanto. E hoje parece que se abriu mais. São muitas casas espíritas em Sete Lagoas que, além da questão espiritual, fazem um trabalho social muito importante. E é isso que a gente está percebendo hoje, esse crescimento que vem se acumulando ao longo dos anos. Eu diria para você o meu caso, né? Como eu cheguei à doutrina espírita. Existem 2 caminhos para se chegar à doutrina espírita. Ou você vai por amor, ou você vai pela dor. Né? O meu caso, eu estava vivendo uma fase muito difícil na minha vida e uma ex-aluna minha me levou até essa casa espírita. Eu fiquei encantada no primeiro dia, na segunda oportunidade e fui me envolvendo, né? E já fazem 4 anos, né, que eu estou junto dessa fraternidade espírita. E cada dia eu vejo isso que você está colocando. A curiosidade de se conhecer uma doutrina. Por quê? Porque no Espiritismo, a doutrina, ela é tão bonita e tão realista. Por quê? Porque você tem um livre-arbítrio, você tem o bem e o mal, você faz opção. O que você quer na sua vida? Então, pensa-se nos ensinamentos do Cristo como o caminho, né? Então você tem o ensinamento de Jesus, que é aquilo que nós todos aprendemos. Siga. Se você achar que está difícil, reestruture, leia mais. Busque nas palavras dele um caminho, porque eu acho assim, até porque a época dele, para nós estarmos em 2014, em 2015 anos posterior, gente, que liderança é essa? Que perpetua... Ele não deixou nada escrito. Nada, simplesmente um exemplo. Siga-me, o caminho é esse. E a doutrina leva ao caminho. Agora você, é lógico que se você está num caminho e você tem opções de desviar, é problema seu. A vida é feita de escolhas, né, Ione? Isso. E é o motivo pelo qual a doutrina está fascinando as pessoas. Está fascinando no sentido de conhecer mais, de amar mais. E tem o que é básico que você falou aí, a caridade. A doutrina espírita é amor e caridade. É você se amar para poder amar o outro. E ter a oportunidade de querer para o outro aquilo que você quer para si. Não é simples? Realmente. E outra coisa que eu percebo é que quando você vai a uma casa espírita, eu já frequentei várias, em diversas ocasiões, você falou que a pessoa chega, eu acho que ela não procura, eu penso dessa forma, ela não procura, ela chega ou é apresentada a doutrina espírita, geralmente é isso mesmo, ou pelo amor ou pela dor. E eu tenho um exemplo na família, minha mulher, num momento difícil da vida, de enfermidade, ela estava procurando caminhos e achou a doutrina espírita. E continua, e eu, na medida do possível, a acompanho. E conheço um pouco, não tanto quanto ela conhece, não tanto quanto você conhece. Mas uma coisa que chama atenção é quando se chega lá,
ninguém pergunta o que você foi buscar, o que você foi levar, quem é você, o que você faz na sua vida, qual é a sua religião. Quer dizer, a pessoa é aceita como uma pessoa que está ali, né? Que às vezes precisa de amparo. É o que nós chamamos de acolhida. É o principal para nós é acolhermos quem chega. Porque quem está chegando ali, independe se ele está chegando pelo amor, pela dor, pela curiosidade, não importa. E lá dentro, lá não existem pessoas como profissionais. Não, todos somos em Cristo, único, para estarmos mutuamente nos ajudando. E essa questão da religião, eu já falei aqui nesse programa algumas vezes, já manifestei a minha opinião. Em relação à religião, eu tenho a seguinte visão. Eu não posso dizer que existe uma religião boa, uma religião ruim ou uma religião má. Falhas existem, mas as falhas são dos homens e não da doutrina. Se tem algum integrante de uma religião, de uma doutrina que faz algo errado, não é a doutrina que é errada, é a pessoa, é o ser humano que está errando. Então você não pode taxar a doutrina pelo comportamento das pessoas que a professam ou pelo dirigente de uma determinada igreja. O que eu acho é que a pessoa não pode viver solta nesse mundo sem ter um norte, sem ter uma fé, sem ter um exemplo a seguir. E aí você pode dar isso o nome que quiser. Alguns dão a isso o nome de Deus, né? Lógico. E olha para você ver como que isso é divino. Se ele mandou um filho para nos ensinar a chegarmos até ele, e que ele é a nossa própria consciência, faz um retrospecto de sua vida para você falar assim, mas isso eu era assim. A partir de hoje, eu não quero ser assim. Eu quero ser outro. Eu quero mudar. Por isso que eu acho que quando você dá esse foco de todas as religiões, eu acho válido, porque todos os caminhos levam a Deus. Os caminhos podem ser diferentes, mas a meta é uma só. O bem comum é a felicidade. Isso, a pessoa está aqui para ser feliz. Para ser feliz. E outra coisa, para ela fazer a felicidade própria do outro, né? E do outro, se você for capaz. Porque a felicidade depende de cada um. Não adianta você querer ficar batalhando a felicidade do outro. Porque cada um tem que ser feliz. Nem que seja seu modo. E buscar o caminho certo. Bom, você falou de caridade. Isso é uma prática comum em todas as casas espíritas. Elas têm esse lado do estudo da doutrina, a questão espiritual, mas tem também a caridade, que é uma marca, né, indelével na doutrina. Inclusive, você está aqui para falar de um desses momentos, né, da Fraternidade Espírita Viana de Carvalho. Nós realizamos diversas tarefas. O que eu chamo lá no Viana de tarefeiros, né? Porque lá não para. Começa uma coisa, já vem outra e assim sucessivamente. E agora nós estamos todos empenhados num evento que vai ser no Instituto Regina Passes. Olha que maravilha! Uma casa espírita numa escola franciscana, numa escola católica franciscana, para mostrar para vocês que não existe distinção. Nós estamos numa linha comum, né? Nós vamos estar no Regina Passes, na quadra do Regina, fazendo um bazar. É o nosso segundo bazar solidário. Rosalvo, você não imagina o contentamento de todos na organização desse evento. Por quê? Primeiro, a sociedade num todo nos ajuda. De que maneira? É alguém que indica uma boutique, algum dono de boutique que está com um estoque que já mudou de estação, é alguém que tem um agasalho que está pronto, bijuterias, acessórios de um modo geral, todos querem colaborar. Então isso dá a gente uma oportunidade ímpar de estar com o que nós arrecadamos, estarmos fazendo a caridade. E você me disse, antes de nós começarmos o programa, que há lojas que estão doando peças novas. São peças novas, são peças de coleção passada. Só para você ter uma ideia, hoje nós estamos aproximadamente com mais de 50 boutiques doando para o nosso bazar. Nós temos uma coleção da Arezzo.
né? Todo ano a Arezzo é parceira. Todo ano podemos contar. Então, olha para você ver, vai virando parceiros de uma obra, e as pessoas, e o que é bonito também, é que nós, a partir do momento que nós realizamos as tarefas, nós mostramos e agradecemos, um por um, aquilo que foi doado, e para onde foi destinado. Isso é importante, né? A pessoa saber para onde foi aquela doação que ela aquela fez, doação. Né? E eu acho que a oportunidade é maravilhosa para todo mundo ter a oportunidade de ajudar. Por exemplo, eu não sou dono de uma boutique, eu não sou dono de uma loja específica, mas eu posso ir lá nesse dia do bazar e colaborar. Por quê? Porque vai ter peças que me interessam. Uhum. E eu vou estar comprando. A pessoa que compra está ajudando. Está ajudando. É bonito demais o ajudar. É um verbo que eu acho que é ação, sabe? Sem dúvida. Faz bem, né? Faz bem pra gente. Também, para você, por exemplo, que nos abre esse espaço, já é uma forma de estar, né, interagindo conosco. E assim por diante. Quantas pessoas estão nos ajudando na mídia? Não é só o bazar, o Regina Passes, né? A instituição, as pessoas ali dentro, venham, nós vamos ajudar, nós vamos... E por aí vai. Nós estamos precisando, por exemplo, de araras, né? Araras, porque lá nós vamos fazer numa quadra, então as coisas precisam estar penduradas. Mas nós não temos araras. Então como é que nós vamos arrumar essas araras? Vocês vão tentar empréstimo? Tudo que vier vai ser bem-vindo. Então, Logis, se você tem 2 araras que não está usando, empresta para a Fraternidade Espírita. Nós estamos chegando a um ponto que, como o bazar, ele está acontecendo 2 vezes no ano, que são 2 mudanças de estação, né? Uhum. Nós pegamos as 4 estações e dividimos em 2, né? Já são duas coleções, outono, inverno, primavera, verão, né? Isso. Nós pegamos essas 2 oportunidades e fazemos esses 2 bazar. Uhum. Né? Aí esses 2 bazares vão servir de referência para os lojistas. Eu quisera até que o CDL estivesse junto, sabe? Porque aí nós faríamos uma coisa a nível da cidade. Já imaginou chegarmos nisso? Seria ótimo. Né? Haja espaço para nós. Pois é, estão precisando de araras emprestadas. Emprestadas, doadas, cabides, né? Essas coisas, além do que nós já ganhamos das boutiques e das lojas que estão conosco neste evento. Bom, a renda deste bazar já tem uma destinação específica? Geralmente nós fazemos assim, nós temos 50 famílias assistidas mensalmente. Essas famílias, elas já são assistidas com as chamadas cestas básicas, que nós vamos todo domingo nas casas. Já tem um grupo que faz essa destinação de pedir nas casas, e já tem as pessoas que são chamadas amigos da cesta. Esses amigos da cesta, se você quiser doar uma cesta básica todo mês, é só entrar em contato conosco. Como eu já tenho, por exemplo, 4 pessoas que estão comigo todo mês doando essas cestas. Uhum. E assim sucessivamente. A assistência a essas famílias não é só de cestas. Essas famílias são assistidas em tudo que elas necessitam. A parte de saúde, a parte de procurar um emprego, abrigo. Nós temos pessoas do grupo que vão na sua casa. Você tem, por exemplo, uma janela, uma porta, alguma coisa que sobrou de uma construção sua, pode nos dar. Sabe por quê? Porque nós temos tarefeiros durante os finais de semana colocando porta em barracos, colocando telhado. Dando mais dignidade. Mais dignidade. Então, muitas vezes, o evento, ele tem um destino variado. Ele pode estar destinado a uma assistência de uma coisa, da própria sede, que ainda não está acabada, que precisa do acabamento final, e também para as nossas ações que já estão desenvoltas. Hoje nós diríamos o seguinte, são mais de 8, 9 anos que esse grupo vem se reunindo. Ione, ouvindo você falar isso, eu fico pensando aqui, o cuidado que deve haver
quando se fala em assistência, para a coisa não ir para o lado do assistencialismo puro e simples, que acaba acostumando a pessoa que recebe, não, tá bom, estou ganhando, tá ótimo, então posso me acomodar aqui. Existe essa preocupação? Existe. Existe, e outra coisa, eu estou doando para você porque você está necessitando, tudo bem. Agora, se você estiver usando disso, desviando, a responsabilidade é sua, não é minha, não. Ele vai prestar conta da consciência dele mesmo. A consciência dele mesmo. Ninguém vai cobrar dele. Ninguém vai cobrar, por enquanto. Mas isso é tão doutrinado para que ele vá conscientizando de que existe outra pessoa que está precisando agora mais do que ele próprio chega no consenso de falar assim, agora não precisa vocês trazerem para mim mais não. E como nós já temos uma série de pessoas cadastradas, nós vamos acompanhando. Arrumou o emprego, o barraco está bom, a saúde está... os filhos estão... Tanto que nós temos o Dia da Criança, que nós levamos não só um lanche para as crianças, nós levamos um creme dental, nós levamos uma escova de dente, nós estamos preocupados também com a saúde, com a dignidade que você colocou, né? Então, ele trabalha muito isso. É uma unidade, por isso que chama, né, fraternidade espírita. São todos fraternos. E são fraternos espiritualmente, são fraternos até nesse lado material, a fraternidade é diferente. Isso é importante, que a pessoa tenha essa consciência. Seria ótimo se vivêssemos num país em que não fosse necessário doar cestas básicas, mas não é a nossa realidade. Há casos em que é necessário sim, mas isso não pode ser uma coisa perene, não pode durar a vida toda. Aquilo tem que ser um hiato na vida da pessoa. Sim, é isso? E sim. É para isso que existem essas ações. Sim, e não é só cesta básica, né? É roupas, é cobertor. Por exemplo, nós já começamos a Serenata Fraterna, toda sexta-feira nós já estamos cantando nas casas. Estamos no verão ainda. Mas justamente inverno, né? por isso. Olha para você ver como é que a casa não para. Então já tem um grupo que sai na Seresta para arrecadar os cobertores e já tem outro grupo que é da Ronda Fraterna, que já sai para distribuir os cobertores. Então a coisa é toda interligada, né? Enquanto um está cantando para o cobertor, o outro já está levando o cobertor. E outra coisa, vestuário. Quantas pessoas estão recebendo? Nós selecionamos peças de vestuário de doações, que independe de um bazar. Porque o bazar, geralmente, existem peças usadas também no bazar. Seminovas, existem. Mas nós temos assistência de roupas que vão até para cidades vizinhas de pessoas do nosso grupo que tenha contato nas cidades e que vê as necessidades. E olha, falando da questão espiritual, é comum as casas espíritas terem atividades ao longo da semana. Existe um dia de pregação, de palestras, tem dias de estudos, de textos, né, da Bíblia, textos da doutrina espírita. Como que é essa rotina lá na Viana de Carvalho? Bom, o Viana, nós temos pouquíssimo tempo que nós estamos na sede, né? Porque nós ficamos 5 anos na creche Paulo de Tarso e agora que nós estamos na nossa sede. Estamos começando a distribuir os trabalhos dentro da casa. Nós temos a segunda-feira, que é o grupo de estudo da doutrina, aberto também a quem quiser estudar. Nós temos a terça-feira, que é aberta a público, é uma reunião aberta ao público. As quartas-feiras é o grupo de desobsessão, que são, né, os médiums. Na quinta-feira tem o grupo da fluidificação. Rosaldo, se eu falar, é de domingo a domingo, atividade. Todos os dias. Todos os dias. E agora, no sábado, tem uma atividade que meus olhos brilharam nesse último sábado, que foi o início. Há um jovem lindo que está fazendo a mocidade, criando o grupo Mocidade dentro da Fraternidade Viana. Esse jovem está convidando de 13
até 30 anos, olha a faixa. Ele quer de 16 a 30, para depois começar com a pré-mocidade. Mas já está concluído que será de 13 até 30 anos. Convidando os jovens em 2 horas no sábado para ter conversa, bate-papo. Não é para ir lá para ficar estudando a doutrina, não. Nem ouvir pregação. Nem ouvir pregação. Se eles quiserem, vai ter. Mas se eles quiserem, sentirem necessidade, eles vão lá para colocar aquilo que eles não sabem colocar na família. Nós tivemos depoimentos lindos, mas lindos nesse último sábado. Vale a pena, jovens. E a pauta é livre, né? Pauta... É feita na hora. Não. Existe um planejamento, né? O coordenador está num planejamento e esse planejamento é acompanhado, né, pelo dirigente e através disso nós vamos... Existe uma hierarquia em cada casa espírita? Eu acho que a hierarquia ela existe no sentido assim, de que tem uma pessoa que coordena, existe aqueles coordenadores de cada setor, mas não aquela hierarquia de que eu, né, que aquele ali está no cargo, diz que eu tenho que... Não existe isso não. Lá é todo mundo assim, muito no mesmo nível. É horizontal, não tem horizontal. Nada vertical. Não tem nada, sabe? Não. É muito bonito. E olha, acho que é inevitável, né? Sempre que se fala de espiritualidade, de religião e tal, falar da figura do Papa Francisco, né? Porque você falou do colégio Regina Paz, que vai acolher o bazar, franciscano, ele jesuíta, quer dizer, são, nem sei se eu vou usar a palavra correta, ramificações diferentes dentro de uma mesma religião. E... dia 13 de março ele completou 2 anos de pontificado e muito cedo se percebeu que ele era diferente e era um Papa que agora ele diz que tem a impressão de que veio para ficar pouco, e essas pessoas realmente são assim mesmo, parece que elas vêm com um sinal na testa, ó, você vai ficar pouco, então viva intensamente. Nós tivemos um exemplo de 7 Lagoas, Padre Tarcísio, né? Ai, que exemplo. Ele propõe um ecumenismo realmente pleno, e não um ecumenismo de fachada que tantas vezes já se viu por aí, né? Mas a gente vê sinceridade nas palavras e nos atos dele. Eu amo o Papa Francisco, eu posto muito as ideias dele, e a gente fala muito, mas muito sobre a missão dele, né? É um espírito de luz. Né? Não vamos ver cada um na sua religião, não. Vamos ver as missões a que nós somos destinados aqui, né? Eu me lembro que educação era uma missão, né? De repente a missão vai se transformando, a gente vai buscando. Por quê? Porque nós estamos aqui para cumprir um papel. E esse Papa, ele veio numa época que precisava de mais, tanto para a Igreja Católica como para todos nós, né? E eu acho que escolher o Regina Passes não foi escolha, não. Eu acho que foi destino mesmo, sabe aquele negócio que não existe destino, né? Mas foi uma conjunção que levou. Eu falo muito isso, que nós estamos muito conjuminados com as ideias. E dia 19, né, de abril... Então vamos reforçar aqui o convite. Porque temos que falar. No dia 19 de abril... né, de 13 às 18 horas, naquela quadra bem ao lado da capela, um domingo, bem ao lado da capela, o segundo bazar solidário da Fraternidade Espírita Viana de Carvalho. Roupas, calçados, acessórios muito bons. Família toda pode ir. Família toda pode ir. Nós vamos estar lá com toda a equipe e quem quiser nos ajudar também. Incluso você, Gema, Santiago, Joana, todos vocês são convidados. Comparecer lá. Oi, agradeço a sua presença aqui. Você sabe que você aqui está em casa e sempre tiver coisas importantes para falar para o público de 7 Lagoas, sinta-se convidada. Eu agradeço muito, mais uma vez, a TV 7 Lagoas, a você, ao Santiago, Joana. Muito obrigada pela oportunidade e ainda conto com a presença no bazar e avisar que a festa junina vem aí.
E eu vou voltar aqui para falar sobre a festa junina. Vai ser um prazer para nós. Ione Andrade, no primeiro bloco falamos, né, desse momento de agitação que o Brasil está vivendo, e no segundo bloco um pouco mais tranquilo, né? Falamos da Fraternidade Espírita Viana de Carvalho, que vai realizar o seu tradicional bazar no dia 19 de abril. O programa de hoje fica por aqui, voltamos na próxima semana. Até lá.